Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Salmos 105, o verso 37. Fala assim: Ele os tirou com prata e ouro, e não houve uma pessoa fraca entre as suas tribos. O Egito se alegrou quando eles partiram, pois o medo caíra sobre eles. Ele espalhou uma nuvem por coberta e um fogo para dar luz à noite. O povo pediu e ele trouxe codornas, e o saciou de pão do céu. Ele abriu a rocha, e as águas saíram, correram pelos lugares secos como um rio, pois ele se lembrou da sua aliança que fez a Abraão, seu servo, e trouxe dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras dos pagãos, e eles herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus estatutos e guardassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Diga glória a Deus por essa palavra. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Espírito Santo, fala conosco nessa noite, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz. Que o nosso coração seja uma boa terra, seja uma terra fértil a receber a Tua semente, que possa prosperar em nós, ó Pai, e venha multiplicar em nós a Tua semente, a semente genuína, que é da Tua palavra. Dai-nos entendimento da Tua verdade, e que nós possamos abrir os nossos olhos, Senhor, abrir os nossos olhos e não servir o engano, e não permitir com que nenhum engano venha entrar no nosso coração, venha sujar a essência, que nós nos tenhamos, Senhor, nos mantemos puros diante de Ti, que a Tua santa palavra venha trazer a nós revelação nessa noite. Em Teu nome eu oro, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, graças a Deus. Amém? Se assenta no seu lugar. Vou beber um pouquinho de água, tá, irmão? Pode ficar à vontade aí. Glorificar o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém? O Salmo 105 é um memorial. Fala assim comigo, memorial. É um memorial. Quando você lê todo o Salmo 105, você vai se lembrar do que Deus disse primeiramente a Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. Amém? O Senhor prometeu a Abraão que o abençoaria, multiplicaria a sua descendência, seriam benditas as famílias da terra através de Abraão. No capítulo 17 de Gênesis, Deus fala algo específico que nós lemos aqui no verso 37. Deus disse para Abraão que levaria o seu povo a uma terra e eles seriam cativos por 400 anos. Deus falou isso lá em Gênesis 17. Mas Deus também disse: eu mesmo tirarei vocês de lá com ouro e com prata. Aí nós vamos para o Salmo 105, nós vamos lembrar do que aconteceu com esse povo. A Bíblia vai dizer que Ele, Deus, tirou o seu povo. Eles saíram do Egito. Como? Com prata e com ouro. E entre eles, entre as tribos, não havia um só que fraquejasse. Não haveria um só que permanecia, em outras palavras, que permaneceria doente. Amém? Quem está entendendo até aqui, diga amém. Salmo 105 é um memorial. Você vai ler muitas coisas que aconteceu a partir de Abraão vem para Isaac, de Isaac vem para Jacó, de Jacó vem para José, de José vem para Moisés, e finaliza aqui o Salmo. Mas você vai notar aqui no verso, preste bastante atenção, você vai perceber, no verso 42, tudo que está relatado no Salmo 105, todo o memorial que foi registrado do que Deus foi capaz de fazer na condução de um povo. O Salmo 42 vai dizer assim: porque Ele se lembrou da sua aliança. Fala comigo, aliança. Deus encontrou um motivo do porquê fez as coisas. Amém? Deus fez algo na vida do povo de Israel porque Ele se lembrou da sua aliança.
feita a Abraão. Eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo trouxe uma convicção tão grande na minha vida, irmãos. Que independente dos processos que a gente entrou, ou vai entrar, quando nós andamos na direção de Deus, quando eu e você permanece numa aliança, nós recebemos o benefício que é ser guardados por uma aliança. Nós andamos na segurança que a aliança gera. Amém? Porque Deus disse aqui, o Salmo 105 relata, Deus tirou o povo do Egito com ouro e com prata, e entre todas as tribos não havia um só doente. Quando as coisas estão no governo de Deus, quando as coisas estão no controle de Deus, quando um povo anda em aliança, não importa os processos que você vai ainda enfrentar, ou as coisas que vão surgir diante de você, fica tranquilo e confia. Quem anda em aliança vai andar na paz que essa aliança gera, vai andar na segurança que essa aliança gera, vai andar na tranquilidade que essa aliança gera. Fala assim comigo: meu Deus é um Deus de aliança. Amém? Falar um pouquinho de aliança. O princípio de aliança nasceu no coração de Deus. A primeira aliança na Bíblia foi Deus que fez com o homem. Não partiu do homem, partiu de Deus. Amém? Não partiu do homem, partiu de Deus. É um princípio que vem do coração de Deus. Deus é um Deus que estabelece alianças. E nós temos um conceito do que é aliança. Você que está casado aqui, você que é comprometido, você tem um simbolismo na sua mão. Você olha para uma aliança como essa, você não vê o começo nem o fim dela. Amém? Você não vê o começo e o fim, mas ao olhar essa aliança, você entende o compromisso, a responsabilidade que você tem com alguém, com uma pessoa, estando perto ou estando longe. Amém? Você tem uma palavra sobre o altar. Você tem um compromisso com alguém. Você tem uma aliança. Você tem um compromisso, uma responsabilidade naquilo que você projetou, estabeleceu, aliançou. Deus é um Deus de aliança. Aliança é um pacto de unidade. É um pacto de direito e de deveres, feito entre duas partes, em comum acordo. Ninguém é obrigado a entrar em aliança. Quem entra numa aliança, entra de forma voluntária. Amém? Entra de forma voluntária. E a partir do momento que você entra em aliança, uma decisão voluntária, ela agora deve se tornar inquebrável. Ela agora, ao mesmo tempo que ela exige deveres de você, mas ela também te cobre de direitos. Amém? Falando em aliança com Deus, quando nós falamos sobre uma aliança com Deus, ela exige de nós alguns deveres. E é por causa desses deveres que a nossa geração, que muitas pessoas estão banalizando o que é uma aliança, estão tornando algo que precisa ser inquebrável em algo descartável. As pessoas estão esquecendo o princípio de honrar um compromisso, e elas agora estão aceitando a cultura do vamos tentar, se der certo deu, se der certo vamos para frente, vamos sentir, vamos caminhando, vamos sentir. Se a gente sentir que está bom, a gente continua, sentir que não está bom, a gente para por aqui. Não, nós não podemos banalizar um princípio que nasceu no coração de Deus. Amém? Um princípio que nasceu no coração de Deus. A nossa geração, lá fora, o mundo está querendo enfiar a goela abaixo da gente, de que os nossos relacionamentos são descartáveis, de que o relacionamento com Deus é quando você está conseguindo alguma vantagem, mas quando começa a exigir algum dever, pulamos fora. A gente não quer onde o cala perto. A gente não quer onde a gente perde vantagens. A gente quer jogar tudo para o alto. O Espírito do Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos dizer:
não banalize a aliança que você fez com Deus. Não banalize. Não torne descartável aquilo que para Deus é perpétuo. Não torne uma cultura de tentativa o que por meio da experiência você decide, vem, se aliancia, faz uma aliança e você torna isso o seu estilo de vida. Eu estava estudando um pouco sobre aliança e deixa eu contar duas coisas para vocês aqui, muito interessante, que vai fazer a gente mudar o nosso conceito de aliança. Quando você estuda a antiguidade, a cultura da antiguidade, mais da região ali do Oriente Médio, Mesopotâmia, as pessoas tinham costume de quando elas faziam uma aliança, um pacto, um acordo, um com o outro, um preço deveria ser pago por essa aliança. O que eles faziam? Eles pegavam um animal, eles rasgavam o animal no meio, dividiam em duas partes, colocavam as duas partes de frente uma para a outra. E o que as duas pessoas que estavam fazendo um acordo, uma aliança, faziam com aqueles dois animais? Colocavam as duas partes de frente para a outra e ambos passavam no meio daqueles animais. O que aquilo significava? Que o primeiro que quebrasse o acordo e o pacto, o seu destino era como o daquele animal, ele seria morto. Olha o conceito de aliança. Olha a seriedade que é uma aliança. Quem entendeu aqui, diga amém. E agora vamos para a Bíblia. A Bíblia, ela traz uma aliança chamada aliança de sal. Quem já ouviu falar disso? Aliança de sal, está lá no livro de Levíticos. Sabe o que Deus estabelece nessa aliança? Quando um homem fizesse um pacto com outro homem, um acordo, ambos trariam uma porção de sal perante o Senhor. Ambos trariam uma porção de sal. O que eles faziam? Os dois colocavam sal diante do Senhor. Os dois colocavam sal e misturavam. O outro e falava assim: agora separe o meu sal do seu sal. É possível isso? Sim ou não? É impossível. Como é que misturando um sal nós vamos saber quem é um sal desse e quem é um sal do outro? Não dá. O que isso significava? Aquilo que nós estamos aliançando, aquilo que nós estamos acordando, aquilo que nós estamos fazendo como um pacto, eu estou misturando a minha essência na sua. Porque quando fala de aliança, fala de você dar a tua essência ao outro, de você misturar a tua essência àquele a quem você está se aliançando. Você consegue entender a aliança que você fez com Deus? Você consegue compreender o nível da aliança que você fez com Deus? Você não está aqui só pelo benefício de uma aliança, porque andar em aliança é andar em proteção, é andar em segurança. Andar em aliança é andar sabendo que haverá provisão para a sua vida. Andar em aliança é saber que o caminho profético que você está trilhando, como Deus disse a Abraão, o povo saiu do Egito, entre eles não houve um doente sequer. Todos saíram saudáveis, do menor ao maior. Não importa os ambientes que você teve que entrar, ou foi forçado a entrar. Mas a minha responsabilidade, a tua responsabilidade é manter a tua essência misturada na aliança que você fez com Deus. Por isso que o mundo aí fora está querendo o quê? Misturar, tocar a tua essência, manchar a tua essência, fazer você banalizar o compromisso que você fez com Deus. Não faça uma aliança só pelos direitos que você tem, mas seja maduro para se comprometer com os deveres que a aliança tem. Com os deveres que essa aliança tem. Do menor ao maior que está aqui, a aliança começou no coração de Deus, porque Deus fez tudo primeiro. Deus fez primeiro, isso é graça. Fala comigo, graça. A graça é Deus fazendo primeiro. Deus não deu uma terra seca para Adão e falou: planta até tudo isso aqui virar um jardim. Não, Deus fez um jardim
e deu para o homem. Colocou o homem lá. Quando você vê na Bíblia a palavra graça, você começa agora a ter essa compreensão. O que é a graça? É Deus fazendo primeiro. É Deus fazendo aquilo que eu não tenho capacidade para fazer. Por que a vinda de Jesus é uma aliança de graça? Porque os pecados que nós temos, que cometemos, não nos dá mérito algum, não nos dá direito algum de merecer justiça de Deus, perdão de Deus e salvação. Mas aí Jesus veio, dá um glória a Deus por isso. Jesus veio, a revelação da graça de Deus, porque o que eu não poderia fazer, o que você não é capaz de fazer, Deus fez primeiro. Ele amou o mundo de tal maneira, Ele enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia! Deus fez primeiro, isso é graça. Isso é graça, é Deus fazendo primeiro. Por isso que a primeira aliança é Deus fazendo com o homem. Porque Deus fez primeiro, irmão. Como que está a sua aliança com Deus? Você se serviu enquanto só conheceu os direitos? Quando você conheceu agora os deveres, você achou que isso é pesado demais para você? Você achou que isso vai te cansar demais? Você achou um Deus exigente demais? Você achou que Deus está sendo pesado demais? Se toda aliança requer um sacrifício, até o sacrifício Deus fez primeiro. Aquilo que eu e você não seria capaz de pagar, Jesus veio e pagou o preço. Pagou o preço. Irmão, não sei se você consegue entender que Deus é esse cheio de graça. Que Deus é esse cheio de graça. Sabendo da minha limitação, sabendo da sua limitação, sabendo das minhas falhas, sabendo das suas falhas. E ainda vai dizer que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Porque não pode negar a si mesmo. Amém? Como é que está a sua aliança com Deus? A aliança tem direitos, mas ela também tem deveres. E os seus direitos e os seus deveres vão fazer com que essa aliança se torne saudável. Quando há concordância num relacionamento, quando ambos estão cientes dos seus direitos e comprometidos também com os seus deveres, o casamento é saudável. Não é assim? O relacionamento é saudável, não dá para fazer o trabalho de dois. Uma hora vai cansar, uma hora vai ficar pesado, uma hora vai ser puxado. Não dá para fazer o trabalho de dois. Porque uma aliança, ninguém faz aliança sozinho, existe o outro. Mas Deus é tão cheio de graça, irmãos. E Deus fez uma aliança com a gente, Deus fez uma aliança comigo, Deus fez uma aliança com você. E esse Deus cheio de graça, o Cristo de Deus, Cristo cheio de graça, Ele sabia o quão difícil seria caminhar nos processos que existem aqui. Mas Ele nos deu uma garantia: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Você consegue entender o benefício de andar em aliança? Tem algumas coisas que você está colhendo que não é culpa de Deus. É porque você só quis ser servido dos direitos, mas não quer se responsabilizar com os deveres. Você quer ser servido do que é seu direito. Você até ora para Deus: Deus, a tua palavra diz, Deus, está escrito isso, é meu direito, Senhor. O Senhor tem que fazer. O inimigo não tem poder. Mas a mesma palavra que você clama por direito, é a mesma palavra que também está dizendo que aquele que está de pé, cuide-se para não cair. A mesma palavra que você clama por direito, é a mesma palavra que está dizendo: vigiai e orai, para que não caiam em tentação. A mesma palavra que você clama por direitos, é a mesma palavra que está dizendo:
o diabo lançará algum de vocês na prisão. Vocês terão uma tribulação de 10 dias. Misericórdia, pastor. É a Bíblia. Apocalipse 2. Vocês terão uma tribulação de 10 dias, mas sejam fiéis até a morte. Eu darei a coroa da vida. A mesma palavra que você clama por direitos, está dizendo que o nosso dever é guardar o nosso corpo em santificação e honra ao Senhor. Amém? Guardar o nosso corpo em santificação e honra ao Senhor. Não seja conhecedor só dos seus direitos, seja compromissado com os seus deveres. Deus é um Deus de aliança. O povo, nesse contexto da saída do Egito, eles estavam ali, em obediência a Deus, caminhando na presença de Deus, ouvindo a instrução de Moisés, o que Deus falava com Moisés. Moisés anunciava ao povo, o povo andava em obediência. E o povo de Israel viu os sinais que aconteceu no Egito. Lembra? 10 pragas. Você lembra disso? A ciência não consegue explicar aquilo, porque também não tem explicação. Milagre não se explica, milagre se vive. Braço forte de Deus sobre o Egito, ao ponto de tirou o povo de lá. Não havia nenhum doente, nenhum que fraquejasse, nenhum fraco. Todos saíram do Egito com prata e com ouro, como Deus prometeu a Abraão em Gênesis 17. Agora esse povo sai, esse povo vai para um deserto. Eles têm sede, água da rocha. Está frio à noite, coluna de fogo. De dia muito calor, coluna de nuvem. O povo quer comer carne, codorna. Muita coisa aconteceu por causa de uma aliança. Não culpe a Deus dos seus fracassos. Se responsabilize em restaurar sua aliança com Deus. Não culpe a Deus porque as coisas estão dando errado. Não jogue no colo de Deus, só gritando pelos teus direitos. Mas olhe como você está, a situação que você chegou, a condição que você está. E se assuma nessa noite diante de Deus e dizer: Senhor, eu conheço os meus direitos, mas eu estou aqui para me comprometer com os deveres dessa aliança. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O Senhor é fiel, o Senhor permanece fiel. Ele é um Deus de aliança. Ele guardará a tua entrada, Ele guardará a tua saída, e não haverá nenhum doente sequer. Ande em aliança com Deus. Ande em aliança com Deus. Restaure a sua aliança com Ele. Não deixe a tua motivação se perder no meio do caminho. Irmãos, a gente se frustra no nosso trabalho. Eu já tenho vontade de pegar a tua mesa, virar e jogar tudo para o alto. Eu já tive, várias vezes. Vontade de puxar o computador da tomada, eu não quero saber de nada aqui, quero ir embora. Revoltado, chateado, atarefado, pressionado. Ou às vezes quando você está se dedicando tanto ali, você está se dedicando, daqui a pouco eu te chamo e né? Parece que a tua motivação é roubada. Você quer falar 1 quilo de palavra para o teu chefe. Tua chefia te frustra. Tua chefia cobra tanto de você. Tua chefia faz você vir para casa chorando. Teus colegas da escola, da faculdade, faz você vir para casa chorando. Mas você não desiste de ir para a escola. E você não pede as contas desse serviço. Por que que uma pequena coisa que acontece entre você e Deus, a primeira coisa que você abandona é Ele? Ele. Deu um problema no casamento, deu um problema com o filho, deu um problema com o marido, deu um problema com a esposa. Quero saber de igreja. Quero saber de Deus não. Quero saber disso aqui. O que Deus tem a ver com isso? Você não entendeu que você precisa dele? Precisa dele. O primeiro a quem você larga é ele. E as outras coisas você se recupera. As outras coisas você tem resiliência. Você se volta logo. Enfrenta. Pede desculpa, pede perdão. E Deus está lá. Alguém que você precisa para viver o teu propósito. É o primeiro que você abandona. Como é que está a sua aliança com Deus hoje? Como é que está a sua aliança com o Senhor? A parte mais difícil Ele já fez.
foi pagar um preço por essa aliança. Ele é um Deus cheio de graça que Ele veio e fez primeiro. Ele fez primeiro. Não culpe Deus dos seus fracassos, irmãos. Porque a palavra está aqui para dizer quais são os seus deveres. Quando você se compromete com os deveres, você anda sendo protegido. Você anda em segurança. Quando você se compromete com os deveres. Mas você decide andar vulnerável, porque só está gritando por direitos. Você só está gritando por aquilo que te serve. Está hora de você dar um grito, para que o mundo espiritual ouça que você é alguém que não está dormindo. Você despertou do teu sono a partir de hoje. Você está despertando do teu sono a partir de hoje, para dizer no mundo espiritual: eu não vou mais regressar, eu não vou mais olhar para trás. É como o apóstolo Paulo. Olha a vida do apóstolo Paulo. Você acha que foi tudo flores ali? Foi só vitória ali? Não foi. Mas Paulo teve maturidade para assumir os seus deveres numa aliança, ao ponto de dizer, esquecendo das coisas que para trás ficam: eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ei, escute, escute. Vão continuar falando mal de você. Ninguém fala amém, né? Vão continuar medindo você. Essas coisas não vão mudar. Mas não é sobre o que fazem com você. É sobre o quanto de responsabilidade e aliança você tem em Deus. Não é sobre o quanto armaram para você, mas é o quanto você está disposto a andar com Deus. Andar com Deus, andar nessa segurança. Isaías 45 vai dizer: eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, eu te darei dos tesouros escondidos e das riquezas encobertas. Gente, isso é poderoso demais, irmãos. Deixa falar o que estão falando, deixa se levantar. Nós temos um Deus que não está morto, Ele está vivo. E assim como Jó falou: eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! Ande com Deus, ande com Deus, ande em aliança. Aleluia! Fala para o teu irmão: ande em aliança. Ande em aliança. A tua aliança não é com a placa de igreja. A tua aliança é com Deus. A tua aliança não é com o CNPJ. A tua aliança é com o reino celestial. É com Deus. Amém? Então, por favor, saia da mão do homem, vem para a mão de Deus. Você fica refém do que estão fazendo com você. Se comporta como se o nosso Deus fosse tão pequeno. A gente fica só aqui, encolhido. Eu sei que tem dias que é difícil, irmão, mas não são todos os dias. Se levanta. Se levanta. Tem uma pastora e tem vários reels dela que ela fala: se levanta, lava esse rosto, toma um café, vive o teu dia. Deus é com você. Gosto de café, né? Não, vou tomar um Todd. Toma um café, vai. O café dá, né? Café desperta. Depois você toma um Todd, mas começa com o café. Acordar, irmãos. Sai desse vitimismo. Sai dessa condição de vítima. Nós somos perseguidos tudo quanto é lado, irmão. Nós somos, Paulo já falou isso. Em tudo somos atribulados, porém não desamparados. Nós somos abatidos, porém nunca destruídos. Destruídos. Eu não estou aqui um super pastor na tua frente, não. Tem dias que eu choro também, tá? Tem dias que eu me ajoelho onde eu posso e estou ali diante do Senhor, falando: Deus, Tu és a minha força, Tu és meu motivo, eu não vou parar, mas não pode ficar ali. Não pode ser esse o teu estilo de vida. Se levante. Fala para o teu irmão: se levante, irmão. Se levante. Se levante.
Toma um café. Toma um café, abre a sua Bíblia, ore, fale com Deus. Fala: Senhor, não me levanta daqui sozinho. Com eles lá fora está o braço da carne, mas comigo está o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, para nos abençoar e para nos dar vitória. Maior é aquele que está conosco, não é? Do que aquele que está lá fora. Para de diminuir Deus, irmãos. Tá bom? Para de diminuir Deus. O teu comportamento pode comover pessoas. Está comovendo pessoas. Mas a voz de Deus para você, o que Deus está falando ao teu espírito, sai desse vitimismo. Se posiciona. É sobre a condição do teu coração, para que você seja fiel nessa aliança, para que você seja servido dos direitos que ela te dá, mas para que você também se responsabilize com os deveres que ela tem. Você, escute isso, quero finalizar. Você e Deus são imbatíveis. Amém? Você e Deus são imbatíveis. Então para de andar sozinho, se você pode fazer uma aliança com Ele. Para de fazer as coisas sozinho, se você pode fazer com Ele. Amém? Para de só querer falar a todos, quando você pode falar com Ele e Ele falar contigo. Você não está sozinho nessa aliança. Deus é um Deus de aliança. Para a gente finalizar, abra sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, verso 26 e 27. Glória a Jesus. Você não é coitadinho não, tá? Você não é coitadinha não. Coitado é o diabo. Olha o que a Bíblia fala. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Verso 27. Porém dentro de vocês o meu espírito, E maiúsculo, Espírito de Deus. Amém? O meu espírito. E farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. A versão que eu tenho aqui diz: farei com que andem nos meus estatutos e guardem e observem a minha aliança. Amém? Quer ser fiel nessa aliança? Busque de Deus um novo coração. A condição do coração nos ajuda a cumprir uma aliança. Então é sobre o coração, não é sobre o que estão fazendo com você, viu? Por isso que você tem que sair desse lugar de vítima, dessa condição de coitadinho, de coitadinha. Sai disso. As pessoas já viram, as pessoas já estão falando para você as mesmas e mesmas coisas. Sai dessa condição. Nunca foi sobre o que o outro fez, sobre o que o outro falou, sobre o que tramaram contra você. Nós somos infiéis numa aliança porque nós não nos atentamos à condição do coração. Deus viu o coração de Israel e por isso Deus fez algo primeiro, uma promessa dizendo: eu tirarei de vocês o coração de pedra e darei a vocês um coração de carne, um espírito novo. Colocarei em vocês o meu espírito para que vocês obedeçam e observem a minha aliança. Quer cumprir uma aliança? Receba de Deus um novo coração nessa noite. Receba de Deus um novo coração. Mude o teu coração. Você está gastando as tuas energias querendo mudar o outro. Você quer mudar as pessoas. Você quer mudar o patrão. Você quer mudar a esposa. Quer mudar o marido. Você está gastando energia. Você está chateado. Você está chateada. Você já está frustrado. Eu quero mudar. E o Senhor está dizendo: não é sobre o outro, é sobre o teu coração. Tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Para que você cumpra essa aliança. Diga glória a Deus por essa palavra.
Deus pode contar contigo? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Ele é um Deus de aliança. Os olhos do Senhor estão sobre nós.